igual nós olhos. Pois é, são muitos. Não, Deus. Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Tenha sempre o bom que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Viva os aniversariantes! Agora vamos. Bom, pensa, chegou a hora da merenda. Bom dia. E nós estamos aqui comemorando aqui 2 anos de coisa, como é que é? Do grupo da mulher. Do grupo das mulheres. E eu estou aqui fazendo aqui o churrasco aqui para elas aqui. Agora eu vou fazer o fogo agora para poder assar o churrasquinho para elas comerem. Tá quente aqui o churrasquinho aqui, ó. E aqui o peixinho, ó. Peixe assado com frango. Podemos começar com a apresentação. Eu ainda tô comendo ainda. Oxi, a senhora. Quer que a gente espere a senhora? Não, pode ir. Bom, eu vou me apresentar então e depois acho que seria legal todo mundo se apresentar. E eu sou Mariana, eu sou pesquisadora da Rede Amazônia Sustentável, que chama também conhecida por RAS, em alguns lugares da... Vocês não querem vir? Deixa eu trazer a equipe aqui pra frente que veio comigo. Não quero. Não, pô, tudo bem, pode. Aí todo mundo se apresenta. Aí, esse grupo, né, é um grupo de pesquisa, é uma rede de pesquisadores que envolve várias instituições, então tem parcerias com a instituição daqui, a UFOPA, a UFPA, tem universidades também que são fora. É um grupo, né, de pesquisadores que resolveu se reunir nessa rede para pesquisar temas relacionados à Amazônia. Então, tem uma parte do grupo que trabalha bastante com essa questão ecológica, da biodiversidade, né, pesquisando processos e também bastante com relação aos impactos que a Amazônia vem sofrendo ultimamente, né, em relação a várias coisas. E eu trabalho um pouco mais com essa questão mais, vamos dizer assim, das pessoas, né? E agora, no meu projeto atual, eu estou trabalhando com o tema das mudanças climáticas. Então, assim, o que eu estou fazendo, basicamente, eu estou trabalhando com essas rodas de conversas com grupos de mulheres e conversando com elas sobre as principais mudanças que vocês vêm observando aqui, né, no ambiente, no clima, na vida de vocês, e como que isso tem impactado e afetado a vida de vocês. Em várias esferas, tanto nas atividades produtivas, na saúde, no bem-estar. Então, assim, é isso que a gente vai conversar aqui um pouco hoje, tá bom? Eu tentei planejar, assim, um pouco, para ser um pouco dinâmico, assim, para não ser muito cansativo, mas aí vocês vão me falando, olha, não tá mais legal, não quero mais, enjoei. Aí vocês vão me dando esse retorno, tá bom? E aí, geralmente quando a gente trabalha com pesquisa, a gente tem que passar a nossa pesquisa, o que nós vamos fazer, para um comitê de ética, né, que avalia o projeto, né, que aprova esse projeto, para ver se está tudo bem. E aí, toda vez que eu vou, né, conversar com as pessoas, eu levo um termo, que chama termo de consentimento, livre, esclarecido. E nesse termo eu explico o que é a pesquisa, né, e convido vocês a participarem. Lá está dizendo que eu não estou aqui forçando vocês de nenhuma forma a falarem, que vocês são livres para falarem o que quiser e também são livres para dizer, para não falarem nada, né? Então, assim, vocês que estão basicamente no comando. Então, falar, eu não quero falar sobre isso, tá tudo bem, a gente não vai falar. Ou eu não vou falar isso, mas não quero que essa informação vá para frente, tudo bem. A gente não trabalha com, assim, não revela nome de ninguém nas nossas pesquisas, nas nossas conversas, então o nome de ninguém vai ser revelado em nenhum momento. E
Aí o que eu fiz, eu trouxe esse termo, e aí eu ia pedir para a coordenadora, né, que é a dona Rivonete, assinar esse termo, né, dizendo que vocês estão sabendo da pesquisa, que foram comunicadas e tal. E aí eu também trouxe uma lista de presença, e aí essa lista também tá como se fosse, você assinando a lista, tá assinando também que concorda participar da pesquisa, tá bom? Isso, assim, é tudo confidencial, a gente vai ficar guardadinho lá, é só para, assim, se tiver algum... E aí também tem os contatos, tem o meu contato, tem o contato do comitê de ética, tem tudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer reclamação, vocês podem entrar em contato, tá bom? E a gente tem que falar sempre isso no começo, tá? É um procedimento, um protocolo nosso. E outra coisa também que eu queria pedir para vocês, antes da gente começar, é assim... Como a gente vai ser dinâmico, nós vamos conversar, vai ser muito difícil eu conseguir registrar e anotar todas as coisas, porque eu quero prestar atenção no que vocês estão falando, eu quero me distrair nesse sentido. Então, geralmente, eu peço a autorização de vocês para gravar. Aí eu queria saber se tudo bem. Se não for tudo bem também, não tem problema, a gente não faz isso. E é o mesmo esquema, a gravação também vai ser só comigo, não vai ser divulgada para nada, não vai ter nenhum... Isso está assegurado até no nosso termo. E também para tirar foto, se vocês permitem. A gente fazer foto, tirar foto do grupo e tal. Tá bom? E se tudo bem com vocês, a gente pode fazer assim ou não. Por mim. Tá. E aí eu vou deixar... Já começamos a tirar foto. Eu não sei as outras colegas, mas a palavra está aí aberta. Aí vieram comigo a Ângela e o Caride, e aí eles podem se apresentar. Obrigada, Mariana. Oi, gente, eu me chamo Ângela, tudo bem? Eu também sou Ângela. Eu também sou pesquisadora, eu trabalho num outro projeto sobre documentação e dificuldades de acesso à documentação, mas eu não estou aqui para falar disso hoje. E tenho muito interesse por temáticas rurais, enfim, temáticas ambientais e, sobretudo, por mulheres. Então, eu sou vizinha da Mariana. Eu vale dizer isso, porque eu não trabalho nesse projeto. É verdade. Mas que eu sou vizinha da Mariana e ela me disse que vinha pra cá, que ia ter bolo, porque era aniversário do grupo. Então, eu falei, não caí junto, eu fui embora. Então, eu tô meio de intrusa aqui. Mas contem comigo, Mari, conte comigo para tirar fotos. E obrigada por me receberem. Tô super empolgada de conhecer essa parte de Santarém que eu ainda não conheci. Obrigada. Eu sou o Carlos Caride, convidado pela Mari também para estar aqui. Eu não sou pesquisador, mas eu me interesso muito sobre comunidades, né, sobre esses trabalhos em campo. E ela me convidou para vir como motorista e agradecer a presença de todos vocês também aqui e só falar obrigado por estar aqui e poder ver o trabalho de vocês e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade também de estar aqui, muito obrigada. E nessa data tão especial, né, que é o aniversário do grupo. Então, assim, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Tá bom? Tem alguma coisa que vocês queiram saber? É verdade, tem alguma pergunta? Se estiver no meio do caminho. Também pode perguntar. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Tá bom. Aí, desculpa, já cortei, né? Eu pensei da gente fazer uma dinâmica de apresentação, assim, meio movimentada, assim, vamos ver o que vocês acham, para dar uma animada, a gente levantar, dar uma chacoalhada, e a gente ver se consegue gravar, né, porque vocês já se conhecem, mas a gente ainda precisa saber o nome de vocês. Aí o que eu proponho, vamos ver se vocês topam, a gente levantar, fechar um pouco mais esse círculo, numa roda, de pé. A gente pode pisar no sofá? Pode pisar. Vamos pisar, depois Deixa eu vir pra cá. Isso, vem pra cá, querido. Vem. Que daí fica mais fácil para eu filmar. Vou ficar gravando aqui. Então vai. Então é assim, ó. Nós vamos perguntar o nome da pessoa que está à nossa direita e o nome da pessoa que está à nossa esquerda. Aí eu vou falar assim, zip. Aí todo mundo vai ter que falar o nome da pessoa que está à nossa direita. Aí depois eu vou falar zop. Aí nós vamos ter que falar o nome da pessoa que está à nossa esquerda. E aí eu vou falar zip, zap, zop. Aí nós vamos falar o da direita, o da esquerda e o nosso.
Parabéns. Tá muito confuso. Parabéns. Então vai, primeiro a gente vai perguntar o nome de quem tá do lado. Como que é seu nome? Reginalda e Rosiane. Mariana, né? Mariana. Então vai. Alzi Clay. Até pra quem não sabe. Reginalda E Rosiane. e Rosiane. Tá, Reginalda e Rosiane. Vai ter que dizer do lado do outro e o da gente. Mariana. Zap. É, Zap é do direito e esquerdo da gente. isso, exatamente. Qual o seu? Qual é o nome do Caribe. negócio lá da Caribe. Zap? Aí, ó, eu vou falar É. Zip. Caribe. Aí nós vamos falar o nome da pessoa que tá à nossa direita. Aí eu vou falar Zap. Zop. Aí vai ser o nome da pessoa que tá à esquerda. E aí eu vou falar Zip, Zap, Zop. Aí é o nome da direita, da esquerda e o nosso. Para ver como é que a gente se sai. Vai. Zip. Patrícia. Eu já me confundi. Ângela. Mariana. Zop. Reginalda. Reginalda. Rosiane, muito bem. Agora, Zip, Zap, Zop. Reginalda, parente Alzi Clay. Agora nós vamos trocar de lugar. Eu vou fazer isso de novo. Vamos aqui, ajeitar aquele meio de vocês dois. Reginalda. Caribe. Andressa e Fátima. Andressa e Reginalda. Eu só penso que tem nome, né? Caribe. Lembra do Caribe com D no final? Caribe. Pronto, todo mundo já perguntou? Então, deixa eu... Primeiro à esquerda, né? Primeiro à direita. A primeira. Zip. Fátima. Reginalda. Ivonete. Zop. Reginalda. Reginalda. Deu certo. Zip, Zap, Zop. Ivonete, Reginalda e eu, Alzi Clay. Saiu. Eu vou trocar mais uma vez. Tá com pegando você aqui, ó. Cuidado no final. Aqui, ó. Pra cá. Pronto, Caribe. Maria. Qual é o nome? Ângela. Ângela. Seu é? Alzi Clay. Alzi Clay. Caribe. Pronto? Todo Já. mundo perguntou? Zip. Ângela. Zop. Reginalda. Zip, Zap, Zop. Ângela, eu, Reginalda. Bora trocar mais uma vez? Ninguém aqui. Eu não sei o nome. Tem que entrar alguém aqui, ó. Tem que entrar alguém novo aqui. Aí, agora se... Alguém já pegou alguém repetido? Ah, agora eu tenho uma pessoa repetida. Ângela. Então fica aqui. É, não repete não, né? Não, tu vai repetir, porque depois tu já fica aí entre a... Troca Fica comigo. aqui, ó. Ah, melhor. É aí. Como é que é o seu nome? Rosiane. Rosiane, o meu é Ângela. Então vai. Zip. Maria José. Rosiane. Maria. Francisco. Tem mais Zip, Zap, Zop. Rosiane, Maria Alzi Clay. Mas olha, tem algumas pessoas que eu ainda não sei o nome. Vamos ver. Agora tem que se apresentar. Assim, de reflexão, assim, de olhar um pouco para a história de vocês. Aí eu ia pedir, sim,
para vocês pensarem, assim, resgatarem na mente de vocês como que era a infância de vocês aqui. Ou se era aqui, ou se era em outro lugar. O que vocês gostavam de fazer. Como que era a natureza, o ambiente aqui naquela época da infância de vocês. Como é que era esse morar aqui ou morar onde vocês moravam, assim. E aí eu ia convidar vocês para em dupla, vocês conversarem um pouquinho sobre isso, sobre como que era a infância de vocês aqui. E aí anotar ou desenhar 3 coisas que vocês que mais marcaram assim, a infância de vocês. Em dupla. Aí a gente vai compartilhar, eu ia convidar vocês para compartilhar, aí cada dupla fala da companheira. Pode ser? Então eu vou dar um conselho. Daqui da comunidade, a gente mora lá na comunidade de Nova Esperança, ali em cima. E ela foi criada, estudou aqui, depois eles saíram para ir para Santarém, para mais estudos. E o que ela mais gostava, que era porque naquela época que ela era da infância dela, era muito rico de tudo, de caça, de pesca, de frutas. A alimentação era bem saudável, não era como é hoje, né? Galinha a gente só comia se fosse do quintal, da loja ninguém nem conhecia, nem sabia falar. E a gente se alimentava mais das coisas naturais mesmo, tanto de animais como de frutas. Naquele tempo da infância dela, não tinha assim, cada qual tinha o seu lote, como é hoje. Onde se agradava das terras, lá fazia um roçado, fazia os puxirum, plantava feijão, milho, tabaco. Era do que a gente sobrevivia aqui na infância da dona Rosilene. E depois ela foi crescendo, aí os pais deles viu que aqui não tinha, como até hoje não tem o estudo mesmo. Tem o ensino médio agora, mas é meio barrelinha, mas está dando para levar. Pelo menos para tirar o certificado para dizer que já concluiu o ensino médio, hoje tem. Naquela época não tinha, né? Aí foi o cor deles ter ido para a cidade estudar, ela ainda foi professora, depois ela voltou de novo e agora ela continua na agricultura. Mais ou menos assim a infância da dona Rosilene. Agora deixa eu adivinhar a minha. Pelo amor de Deus. Só que ela não me falou o que foi que mais marcou a vida dela com a infância dela. A senhora quer falar? Da minha, O que mais marcou? até eu comecei a escrever aqui no meu papel assim, que a minha infância, eu tive uma infância assim muito rica, tipo de alimentação e saúde, todas essas coisas, porque como ela mesmo colocou, que no passado a gente quase não ia no comércio comprar. Os nossos olhos eram extraídos da banha do porco. Então quase todo mundo criava porco na época, tinha outras famílias que criavam mais e tinham as banhas de porco, como se diz, né? Para trocar com alguém. E naquela época também, quase tudo que se plantava, não pensava quase em comercialização. Porque eu sou do ano de 65, né? Então, de 65 para 74, 72 por aí, eu lembro muito assim da época que o carro-chefe aqui da nossa região, da nossa comunidade, era o tabaco. Era o tabaco que se plantava muito, não é? E vendia-se as arroba. Arroba, eu não sei quantos molhos era, João, numa arroba? 16 molhos de tabaco desse tamanho para formar uma arroba, né? E era disso que se vendia na cidade para trazer de lá o açúcar, porque açúcar ninguém nunca aprendeu a fazer. Mas eu também lembro da minha infância que tinha um tio meu, que na falta do açúcar, ele tinha um canavial muito grande para cá, que é muito longe a terra preta, ele plantava cana e trazia, né? E fervia para fazer aquele melado que servia também para adoçar o café, né? E também o nosso extrativismo, que depois assim que eu fiquei mais velha, que eu fui aprender que aquilo que nós fazíamos lá era o extrativismo e a agroecologia. A gente já praticava, só que a gente não sabia, né? Os roçados, que Nelciete falou, é onde se agradava da terra, lá nossos pais faziam o roçado.
e tudo se tinha. O arroz, o feijão, o milho, o jerimum. Tá aí o João que sabe muito, e muitos aqui que passava de ano para ano e não apodrecia. E hoje, se a gente vai fazer assim uma comparação, hoje o jerimum que muita gente se planta não dura nada. Quando você vai na roça já está tudo espocado, já está tudo podre, não serve mais para nada, né? Então mudou muita coisa de lá para cá. Porque hoje também a gente fala muito do agronegócio, né? Mas por que também nós deixamos de plantar aquilo que era bom, que era o arroz, o feijão em grande quantidade, porque passava de ano para ano. A gente trabalhava mais em puxirum, que um ajudava o outro. Isso daí também marcou muito a minha infância, porque hoje a gente não vê quase isso. A gente vê aqui na Serra Grande, que eu sempre falo, o João é um dos cabeças, né? Que forma os grupos para fazer e ajudar os outros. Eu vou pedir uma licença para a senhora, que eu vou pedir para a senhora segurar essa informação aí, porque a gente vai falar dela aqui, do que mudou daqui a pouquinho. E aí ainda tem mudança também? Tem mudança. Aí agora a senhora fala um pouquinho da Queria escutar o que tinha marcado sua infância, e que pegou que é o tabaco. Aí quando faltar 1 minuto da fala, eu vou pedir pro Caride mostrar para vocês, tá bom? Eu vou falar da Ciete agora, tá um pouquinho diferente da minha, mas não foi tanto, né? Porque eles moravam lá para baixo, né? E lá, eu me lembro que era uma ladeira bem por ali assim, que eu acho que ela já está hoje desativada, mas eu me lembro que era 400 e poucos degraus para subir e descer, né? Então eles moravam para lá. E lá também, dessa parte que morava lá para baixo, como a gente dizia, também o carro-chefe era o tabaco, né? Para vender, para tirar outros alimentos, remédio, roupa, sapato, essas coisas para comprar, né? Porque a gente não tinha de onde tirar era isso. Mas na infância da Ciete também, ela recorda umas coisas assim muito importantes, que eu acho que cada uma de nós recorda isso também da nossa infância, eram as brincadeiras. As brincadeiras de roda, aquelas brincadeiras eram umas brincadeiras muito saudáveis e tudo com respeito. E hoje elas foram embora, elas não existem mais, né? Até nas escolas já é tudo diferente quando estão ensinando. Então isso são coisas que marcaram, né, na vida da Ciete, na infância dela, com certeza. E os trabalhos, porque também eles tinham uma alimentação saudável lá, né, nessa parte de baixo. Os roçados também não eram próximo das casas, eram meio distante. Mas todo mundo caminhava, porque desde criança a gente sempre trabalhou. Não me chame para falar no próximo, pessoal. Calma aí que parou aqui, não quer parar. Aí, parou. Vamos falar aqui mais da Dona Jacinta. Eu vou falar da Dona Jacinta, tá? Tempo de infância da Jacinta. Tempo de infância da Dona Jacinta, ela falou que ela estudava, trabalhava e não tinha muita liberdade. Aí em questão do conhecimento dela de infância, eu não posso nem falar muito porque eu não morava aqui, eu nunca conheci ela no tempo de infância, né? Eu moro aqui há 20 anos, mas quando eu cheguei pra cá, ela já era assim, ó. Eu já era senhora, entendeu? Então, mais um pouco que eu vejo, que eu escutei falar, né? E no caso, onde eles moravam, eles sempre moraram nesse, que nem a Dona Rosa falou agora, lá no baixão, né? Lá embaixo. Para subir aqui pra cima, era esses tantos de degrau que ela falou, 400 e pouco degrau. E aí ela disse que a dificuldade que o maior que ela tinha, porque era quando era para eles se destacar de lá para cá para trazer as coisas para vender, né? Que eles tinham que sair de lá do baixão, pegar um cavalo ou não sei o quê, descer para Santana, que era lá onde eles compravam algumas coisas, né? Então, o pouco que eu conheço dela é isso aí, né? Que é o pouco que eu conheço já da região que eu vejo falar. E em questão da alimentação dela, ela disse que era uma alimentação também saudável, né? Que naquela época, a comida não é que nem a de hoje, né? Hoje tudo é comida congelada, é remédio aplicado e muita coisa, né? Tudo contaminado. E o que ela mais gostava de comer, em questão da alimentação dela, era baião e peixe frito. Aí isso aí que eu tenho que falar dela, da Dona Jacinta. Eu tô contigo. Eu já parei, né? Agora a Dona Jacinta vai falar do meu tempo. Conta que vai contar agora. E esse logo essa que ela vai falar. Tempo de infância. No tempo de infância da Maria, ela gostava muito de estudar, jogar bola, brincar
Mas o pai dela não deixava sair para brincar só em casa. Saía para brincar só em casa. Eu brincava em casa, não saía. Alimentação preferida Assado de panela. assado de carne assada de panela. Era a minha preferida até hoje, ainda é. Aí só que a infância da Maria eu não sei falar, porque eu não já conheci ela já Já dos do tempos pra cá. certo. Mas até agora a Maria trabalha em taberna, ela tem a taberninha dela lá. Só que eu sei, é isso. Eu vou falar um pouquinho só da minha infância, né? Do tempo que eu me lembro, que já que ela não sabe, eu vou falar só um pouquinho. Pois é, no meu tempo de infância, não era dificultoso que nem aqui, porque não subia essa serra, né? Mas era dificultoso sempre, porque para mim chegar da minha casa, para mim pegar um transporte, para mim chegar a Santarém, eu tinha que andar 6 quilômetros a pé, porque naquela época não tinha carro para fazer a linha para cá, que nem nós temos hoje, que passa na nossa porta, né? Então, para mim, essa daí era uma dificuldade muito grande para nós. Porque para meu pai trazer, tipo assim, alimentação, assim, legume, né? Para vender em Santarém, ele colocava em cima de um cavalo para transportar até onde chegava um ônibus para pegar alimentação para levar para Santarém, entendeu? Ah, então, assim, para mim, esse aí, no meu tempo de infância, era muito dificultoso, né? Porque a gente já morava distante demais e não tinha transporte para a gente se localizar de lá para chegar, entendeu? Aí, para mim, isso aí era muito dificultoso. Tá. Podemos passar para a próxima? Tá bom. Na minha infância, eu gostava muito de brincar, de roda, brincadeira, né, que tinha. E depois de criança, nós tínhamos uma vida de união, as crianças tudo brincavam. Tinha muitas frutas que a gente comia, fruta natural, né, que agora já é difícil mais, que não tem quase as árvores que tinha. Foi uma infância de amor e de união. Vivemos como amigos, brincava. Hoje estão tudo diferente. Tinha a dificuldade também da água, né, que a gente apanhava água lá embaixo. A gente carregava água na cabeça para chegar até onde nós moramos agora, né, que é aqui em cima. E a escola também para nós tínhamos que baixar as botas para poder estudar lá embaixo, né? Foi isso que a minha infância marcou. Tá, a infância da dona Ivana lá de baixo, a minha aqui de cima. Mas faz parte lá de baixo, porque meus pais vieram de lá, né? E meus pais eram de lá, que é a dona Fátima e o seu João Guiar, que tá bem aqui. De baixo que vocês falam é mais perto. Era uma comunidade lá embaixo. Baixão da ladeira. Mais perto do rio. Era Igarapé. Era não, é Igarapé. Então lá era uma comunidade. E com essa dificuldade que já comentaram, subiram e formaram aqui em cima. E eu já sou aqui de cima. E aí, então eu já fui formada aqui, eu nasci aqui na comunidade. E aí a gente ficou por aí crescendo um pouquinho, né, no nosso tempo de infância. Um dos pontos era a obediência, eram umas crianças muito obedientes. Aí esse povo que já falou, dizia a obediência das crianças. E a dificuldade lá embaixo era o Igarapé, mas era muito gostoso nós correr para pegar água lá, porque era criança, né? Não sentia dor em nenhum lugar. Pegava a água lá e vinha, trazia aqui para cima. E a gente vivia bem unidos, dentro da família, dentro da comunidade, a gente tinha uma união profunda. Quando algo acontecesse, bastava o representante da comunidade dar o anúncio, rapidinho acontecia aquilo, né, em prol daquele objetivo. Então era uma união intensa. Árvores, tinha bastante árvore, era muito cheio de árvore, de fruta, a alimentação era muito boa, tudo natural. As brincadeiras eram muito sadias também, brincadeira de roda, brincadeira de pira, brincadeira da amarelinha, era tanta brincadeira que essas crianças brincavam. Era em roda de vizinho para conversar, mas não ia conversar fiada não, era conversas muito boas, né, planejando os futuros. Enquanto os pais conversavam, as crianças estavam brincando no terreiro. Também, dizer que não adoeceu, mas tinha bem pouca doença nessa época da nossa infância.
Era uma gripe que a gente chupava laranja e corria por ali, já estava curado. Não precisava tomar tanto xarope e ficar acamado 15 dias como hoje está, né? Para poder melhorar de uma febre. Então essa parte era muito boa ano passado. Essas doenças eram rápidas que saía. E uma das partes boas também é que nosso povo era muito católico, aqueles católicos tendentes a Deus mesmo. Nossas celebrações, nessa época que nós estamos passando, nossas celebrações eram casa cheia. Só deu um minuto, Soninha. A nossa educação era muito boa também. Era boa, só que nós não tínhamos um prédio bonito, mas a gente sabia de qual salteada matemática. E hoje nós temos muito prédio bonito, mas perguntam mais um para um do terceiro ano para ver se ele responde. Dá de celular. Então eram coisas boas que se perdeu. Eu queria falar mais, mas deu horário. Pois é, isso mesmo. Vai ter mais chance, vai ter mais chance. Vai começar. E a próxima dupla? A infância da Andressa, ela morava no Santarém Mirim. Ela estudava, brincava, ajudava os pais dela na plantação do roçado. Gostava de jogar futebol e porque ela gostava muito de comer carne assada. Mas para falar eu não tenho, porque eu conheço ela tem pouco tempo. Mas é uma abusada, Na infância da Patrícia, ela morava em Santarém. Quando ela era criança, ela gostava de brincar e estudar. Depois que ela veio para a Serra Grande, onde ela começou a trabalhar na roça e também ajudava o marido dela, né? E tinha uma boa alimentação, porque eu não sei falar mais da Patrícia, que eu conheci ela há 6 anos, acho que conheci ela. Tá bom, ótimo. Mas você vai falar de quem mesmo? A mamãe disse que ela não vai falar de ninguém, não. Era pra ela falar de mim, né? Que sou a filha dela. Chega pra mim ler essas coisas assim, chega. Tá, eu tô com duas. Eu tô com a da Dona Fátima, que eu vou falar primeiro da Dona Fátima. A infância da Dona Fátima foi muito boa. Gostava de banhar no rio, sempre morou no sítio. Ela nasceu em Santana do Ituqui, depois se mudou para esta comunidade de Serra Grande, onde cresceu. Sempre trabalhou na agricultura, plantando, colhendo. O que marcou a vida da Dona Fátima foi no falecimento da mãe dela. Quando a mãe dela faleceu, ela tinha 7 anos de vida. E aí ela foi morar com uma família que acolheu ela. Naquele tempo era tempo bom, tinha alimentação saudável, tinha mais saúde. Da Dona Fátima. Aí aqui a outra é a infância da Reginalda. A infância... Ai, meu pai, porque eu tô rindo porque a nossa conversa aqui tá da gente achar graça. A gente não escreve tudo não, porque se fosse escrever, não. A infância da Reginalda era divertida. Brincava, pulava, corria. Ela se divertia no Igarapé. Ela nasceu lá na comunidade Nossa Senhora da Paz, que é ali no Pau d'Arco, onde ela viveu a parte da sua infância. Ela morava com os avós dela, a mãe dela. Ela disse que o que marcou a vida dela aqui foi que ela foi abandonada pela mãe dela aos 3 anos de vida. Ela disse que a mãe dela deixou ela trancada no quarto, pegou a perna da cutia e foi embora. E deixou ela. Então quem ficou com ela cuidando foi a avó. Ainda é bom que ela não tem tolice, né? Porque ela foi criada com avó. Então, aos 3 anos, ela começou, a avó que cuidou. Foi o tempo que a mãe foi embora, ela ficou morando com a avó. Então, ela sempre acompanhou a avó dela para a igreja, ajudava. Ela disse que ela ajudava também a cuidar dos primos, partia aí fazer beiju, farinha, essas coisas para sobrevivência. Ela ficava com os primos por ali.
E também ela disse que o que marcou a vida dela também foi quando ela teve o primeiro filho dela aos 15 anos de idade. A história da Reginalda. Aí eu não sei mais se ela era meia travessa, porque eu conheci ela também. Eu não andava no rumo da Nossa Senhora da Paz. Vamos me dando um minuto, agora eu. Tá, eu vou contar um pouco da história da Rose aqui, que ela mandou copiar. Então a Rose, ela era, na infância dela, ela era bastante feliz, gostava de brincar na chuva. Não havia doença naquela época. Havia, mas não como hoje, né? Comia fruta no pé, sem lavar. Pulava, gritava, estudava e era saudável. Desde criança acompanhava seus pais para a igreja. Ela nasceu e se criou aqui. E naquela época era mais rígida as coisas. Se vacilasse, os pais, era feia na certa. Né? Então é isso que eu tenho que falar da Rose. Também eu não sei mais contar porque eu já conheci ela e já era bem adulta, né? Todo mundo foi? Ele nasceu numa cidade pequena, no interior de São Paulo, que tinha 8 mil habitantes, tinha sido recém-emancipado. O pai dele é músico e quando ele era criança, ele ficava sempre curtindo muito a... Oi? Também. Também. E curtindo muito o lugar que ele vivia, indo tomar banho de rio. Acho que era isso. Uma das coisas que eu lembro é que eu podia pisar no prego que não entrava prego no meu pé, não. Ele tinha um pé cascudo, ele me contou também. Hoje em dia, né? Se você pisa no chão, aí já dobra o prego. Mesmo com o sapato ainda entra, né? Ainda entra. Esqueci. Ângela. A Ângela. A Ângela nasceu lá, seu nome que é tão grande, né? O nome da cidade. A minha cidade? É Caxias do Sul. Ah, não, a outra. A do meu pai? É, do pai. É Antônio Prado, mas ele nasceu, que é uma cidade que tem 10 mil habitantes, mas ele não nasceu em Antônio Prado, ele nasceu na linha 21 de Abril Alto. Oh, não, que é uma linha que tem 40 famílias. E ela lá em Caxias do Sul também, ela lembra, falou que gostava muito de ir para casa dos avós, né? Que era mais no meio do mato. E daí tinha uma nascente, assim, ela lembra ela tomando água direto da nascente, né? Isso daí também acho que é recordação de todo mundo que meio que viveu no mato, né? Sentia esse contato com o mato, tomou muita água de agachar ali, tomar água ali marca muitas crianças. E ela gostava muito de passar os tempos dela, né, na casa dos avós, que era mais no meio do mato e tal, porque a cidade que ela morava era em Caxias do Sul, já é uma cidade muito grande. E daí a recordação que ela tem é dessas fases, assim, com a família. Isso aí. Pessoal, vocês não querem árvore? Eu trouxe a árvore porque eu acho que a árvore ela simboliza muito a vida, né? Porque ela tem lá a sementinha, depois ela vai crescendo, vai ficando grande, vai se tornando, né, uma coisa frondosa. Eu acho que isso é muito parecido com o que acontece com a gente, né? Então a gente nasce lá pequenininho, uma sementinha, depois vive um monte de coisa, aí vai crescendo, e a gente vai se tornando quem a gente é. E a árvore também vive num ambiente, né? E o ambiente em volta da gente também muda, né? Tá sempre acontecendo alguma coisa em volta que vai mudar e vai influenciar a vida da gente. Então, a árvore, eu acho que ela é um símbolo legal de trabalhar, então eu coloquei aqui as experiências da infância na raiz, né, da árvore, que seria tipo a nossa base, né? E aí a gente vai... E aí eu achei muito rico, né, tudo que vocês falaram. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, vocês me falam se eu entendi bem, se esse é o mesmo, né, o entendimento de que na infância de vocês. Então acho que uma coisa que saiu bastante aqui em todas vocês era que vocês consideram que tinham uma vida mais saudável, que comiam alimentos mais naturais, que tinha menos doença, tinha mais saúde, se brincava mais, né, tinha mais brincadeiras,
talvez mais interação social nas próprias comunidades, as pessoas interagiam mais entre elas, né? Saiu aqui as comunidades um pouco mais unidas, né, entre si. E também tinha um carro-chefe aqui na região, que era o tabaco, né, que provavelmente muitas famílias cultivavam. E o que mais que eu notei aqui? Também algumas dificuldades, principalmente em relação ao transporte. Tinha mais dificuldade de se locomover, de um lugar para o outro, era mais dificultoso. E alguns, né, falaram que tinha um pouco menos de liberdade, porque era muito mais trabalho, muito mais afazeres, e aí talvez sobrava pouco tempo livre, né, para outras coisas. E também tinha algumas dificuldades relacionadas ao acesso à água, que era mais difícil essa questão da água, da escola, né, de chegar até a escola, de ter a escola por perto. Uma educação um pouco mais rígida dos pais com as crianças do que é hoje. E uma religiosidade mais presente, vamos dizer assim. Né, que eu acho que foram coisas que saíram daqui, né? Aí depois, se vocês quiserem colocar o que vocês escreveram aqui, vai ser legal também, tá bom? Aí agora eu vamos subir pro tronco da árvore, vamos pensar no desenrolar da vida de vocês aqui. E aí a pergunta que eu faço é: o que mudou de lá para cá? Quais foram as principais mudanças que vocês observam, tanto em relação à vida de vocês quanto no ambiente, né? Pensando, vamos imaginar que nós somos uma árvore, assim, né? E tem muita coisa acontecendo em volta, e o clima muda, as coisas mudam, as interações mudam. Então eu queria trazer um pouco essa pergunta para vocês, né? Do que vocês percebem que mudou e como que essas mudanças afetam a vida de vocês hoje. Assim, que tanto para as coisas melhores, assim, né? Tudo bem, então tem coisa que mudou para melhor e tem coisa que mudou para pior. Né? E como que tá a vida de vocês hoje, que seria a nossa conta. Tá bom? Então, e aqui eu vou deixar um pouco mais livre, assim, para vocês, né, falarem, quem quiser falar. Mas aí é essa, né, a pergunta: o que mudou? Né? E como é que tá hoje? E quais são as consequências dessas mudanças para a vida de vocês? Aí, se alguém quiser começar. O que a gente colocou aí, que foi da nossa infância, não estou bem lembrada, mas acho que na década de 80, 90, 96, por aí, a gente descia daqui, né? O pessoal aqui todinho aqui, a gente descia para fazer uma feira dia de segunda e dia de quinta-feira, ali em Santana do Ituqui, onde fica na beira do rio. Então daqui a gente levava de tudo: a farinha, o chio, o piquiá, castanho, o cipó, o breu, o que a gente tinha de produção, tanto que a gente fazia e como a gente colhia na natureza. E a gente ia, vendia lá a gente já comprava o peixe, o queijo, o leite, pra gente trazer pra cá, e daqui a gente já comprava o que a gente levava. E aí depois acabou essa feira que a gente fazia lá. Aí com a chegada do transporte, né, que foi melhorando a estrada, e aí veio, quando os ônibus entraram para fazer linha, já foi um pouco sofrido, eles passavam dia, noite, o carro atolado na estrada para poder chegar em Santarém, então foi facilitando algumas coisas, foi mudando algumas coisas. E de 2000, depois da Covid, a gente perdeu o controle de tudo, para falar a verdade. A gente não conseguiu mais segurar nada, foi a chegada da internet, do celular, das coisas, e foi mudando. Então, depois da Covid, foi que a gente foi ficando, que a gente foi perdendo, o pessoal foram vendendo suas terras, foram embora, foram prejudicando os outros. Então, teve toda essa mudança no clima, na sobrevivência, no modo de vida, tudo, mudou tudo mesmo, ficou tudo diferente. Né? Aqui só fica quem é aquele que tem a boa vontade mesmo, que tem o amor à terra, é aquele que está aqui ainda. Outros já foram, já viram que a vida lá na cidade não é fácil, já voltaram de novo. Outros estão querendo voltar, outros já estão vendendo e estão indo embora.
acha que vender um pedaço de terra por 100 mil reais, ele acha que é muito dinheiro, né? Aí ele pega 100 mil reais, chega na cidade e compra uma casa. Se ele encontrar uma casa de 40 mil, mais ou menos, ele não vai pagar aluguel, né? Mas se ele não souber o que está fazendo, ele acaba voltando de novo para a comunidade e se ele deixou um pedaço de terra, a casa, ele vai ter onde morar, senão ele vai ter que se agregar a alguém. Então, isso para nós que somos nascidos e criados aqui, que a gente sobrevive da natureza, da agricultura, isso mudou muito para nós. Mudou muito, muito mesmo. E você percebe que isso veio muito mais forte, então, com a pandemia. Foi. Depois da pandemia, as coisas desandou tudo. Tudo mesmo. Tanto a comunidade, como as atividades produtivas, tudo. A gente não se via falar em veneno. Ninguém não se via falar em mata-mata. Hoje em dia é só que o pessoal fala. Aí não pode criar um mato ali. Ah, borrifa veneno lá, vai lá comprar o Randap lá, que dá jeito nisso aí. Né? Eu tenho uma vizinha ali perto de mim que ela faleceu, que a doença dela foi, o início da doença dela foi preveniente ao veneno. Ela borrifou o veneno, passou mal, de lá foi embora, já voltou melhor e depois morreu. Foi preveniente ao veneno. Às vezes as pessoas dizem, ah não, mas isso não faz mal. Faz, porque você borrifa o veneno ali no terreiro, apodrece aquele mato, morre. A galinha vem e come aquele mato. Aí você vai, pega, mata a galinha e come. Você não está ingerindo o veneno do mesmo jeito? Né? Ah, então esse é o caso das crianças estarem nascendo deformadas, com autismo, né? Muitas crianças estão nascendo com problemas. É muito devido muito isso. Hoje as mães não querem se alimentar, não querem comer uma carne de porco porque faz mal. Não vou comer uma carne de peixe-boi porque faz mal. Não vou comer um peixe porque eu não gosto. Mas aí ela vai comer a calabresa, a salsicha, ela vai comer a salsicha enlatada, vai lá no supermercado, compra aqueles que estão embalados a vácuo, que tem um produto que eles colocam para poder conservar. Às vezes as mulheres chegam lá no supermercado, aquela maçã tá linda, a coisa mais linda lá. Ah, eu vou comer aquela maçã, vou deixar de comer uma laranja para comer uma maçã. Aquela maçã, ela veio com um produto que vai aguentar tanto dia ela ir no supermercado. Às vezes as pessoas dizem que não é verdade, mas é verdade. Né? Eu vendo na feira e eu embalo algumas coisas, porque eu tenho a seladora, eu embalo, né? E levo. Aí chega lá, não, isso aqui tá artificial, não sei o que. Não é artificial, é porque eu tenho e eu coloco assim. Não, mas eu não quero assim. Eu quero daquele jeito, tirado antigamente. Ah, tá bom, então quarta-feira pode vir que vai ter como era antigamente. Então as pessoas, eles já vão assim, acostumados com aquilo. Não querem o embalado como pedem pra gente, né? E isso, quem pede mais isso para vocês? É o pessoal da cidade que compra ou também da comunidade? O pessoal da cidade. Da cidade. Tem muita gente na cidade e ainda pede pessoas de fora. Sim. As pessoas que vêm lá do sul, que vêm daqui do Paraná, as pessoas que vêm de fora, eles não querem comer, eles não comem enlatado, não comem, eles vão na feira e querem o produto saudável. E já o próprio paraense daqui, ele quer enlatado, embaladinho, essas coisas assim. Mas eles querem isso porque eles já sabem, eles já têm um conhecimento, né? Eles já têm um conhecimento. Eles já têm um conhecimento, porque o trabalho deles, a maioria deles trabalham... Que nem tu falou ainda agora, né? Então eles sabem que muitas coisas daqui ainda é... Saudável, né? Sim. É isso mesmo. E o próprio pessoal daqui? Caça. Galinha a gente criava muito, porco. Eu falei que não tinha quase doença, né? Então por isso que os animais cresciam junto também, que a gente tinha doença. Então, tinha bastante. Você não comprava, você criava e se alimentava daquilo saudável do seu jeito. No rio era muito peixe, saudável, né? Qualquer pessoa que fosse lá na beira do rio conseguia pegar um jogando anzol. Ou se viesse vender era bem baratinho, a gente comprava e se alimentava.
ia ali no mato, pegava o jabuti, o cachorro tirava a cutia e tal, era rápido para você pegar o alimento. E o que mudou é que com tudo isso que a dona Cécia já falou, o desmatamento, pela nossa falta às vezes de conhecimento, tu acabou abrindo as portas dos teus terrenos, dos teus lotes, e madeireiro foi invadindo, e por isso que nossas frutas se acabou quase. Então não tem fruta, não tem animal. Né? E os invasores de casa também vinha a gente caçar aqui, o grande, o pequeno, ainda matava aquela mãe que estava grávida, pouca gente que preservava a cutia quando estava buchuda, né? Então, da onde se tira não se coloca, ele vai acabar um dia. Então foi isso que aconteceu desenfreadamente, começou a abrir os olhos e tirando, e hoje nós estamos sem madeira praticamente para fazer nossas casas, nossos quintal. Não tem aquela caça para a gente pegar e comer. Nossos bichos começou a dar mal, e as galinhas do nada morriam assim, ainda morre ainda, 5, 6, 7 galinhas do nada, assim, de repente. Né? Tem uma época que passa aí as febres nos bichos, os porcos também, então tudo isso veio junto através desse desenvolvimento. O desenvolvimento entrou que acabou nos prejudicando hoje. E se nós quisermos comer saudável hoje, nós temos que lutar um bocado para criar galinha no terreiro. Porque até nossos peixes já estão só mercúrio, então só os venenos que escorrem do borrifo aí dos agronegócios caem por rio, os peixes vão comendo. Né? Tem pequeno agricultor usando veneno para matar capim lá na várzea. Então isso tudo veio uma mudança que de lá para cá mudou muita coisa. E foi para bom não, foi para ruim. Sim. E esse desenvolvimento, dona Ivonete, que a senhora fala, ele chega por outras pessoas, você acha? Ou a própria comunidade também, ela vai buscar isso? Chega por outras pessoas, mas aí a gente acaba contribuindo com isso para que aconteça também. Porque a partir que tu, como eu falei do madeireiro, tu abriu as portas do teu terreno para o madeireiro, tu contribuiu. Vendeu árvore de madeira por 10, 15 reais e hoje tu tá sem o dinheiro e sem a madeira. A partir dali que alguém te oferece os vidrão de veneno e tu vai e compra para borrifar na tua roça, no teu quintal, tu tá contribuindo. E nós, liderança, nós temos esse hábito de estar na reunião com o povo e mostrando para o povo que é ruim. Só que hoje, eu falei lá que o povo era mais obediente na época, né? Hoje o nosso povo está desobediente. A gente pode estar falando, pode até que uma de vocês diz, se ela está falando, não, isso daí ela está inventando. Né? Então, pode que tenha colega nosso do grupo, aí está até desfazendo do que a gente está falando. Mas que a realidade é essa, a desobediência entrou, que aí eu acabo borrifando o veneno, não vou nem ligar porque ela falou que isso é mentira, prejudica ele, prejudica todos nós. Então, vem sim gente de fora, mas às vezes dentro da comunidade tem algo que está contribuindo. Sim. As coisas, linguiça, não sei o que, da taberna, do supermercado, né? Então, isso a gente, assim, fazendo uma análise, a gente vê também que é porque as famílias, o que muitas vezes muitos pais dizem para os filhos, estão ali plantados, olha, tu estuda, porque isso aqui não é profissão. Isso aqui não é vida para vocês. Olha para mim e para tua mãe como nós estamos. Vocês têm que fazer curso, vocês têm que estudar, aprender uma profissão. Um dia desse eu disse para alguém, quem disse que agricultor não é uma profissão? Exatamente. Agricultor é uma profissão. E se a gente praticar, ele dá, E das mais importantes que renda, tem, né? Porque da renda, né? Ninguém come, né? Então, o que é que acontece? Aí o pai começa a dizer isso pro filho. Aí o filho se empolga e vai estudar. Aí quando chega o dia, ele fala assim, no cruzar da palavra, que nem minha mãe dizia, na bunda do pai e da mãe. Toma, fica para trás que eu já vou. E aí vai diminuindo o quê? A mão de obra dentro de casa, porque aquele filho, com certeza, de alguma forma, ele ajudava na construção do roçado, do cuidado da roça. E vai ficando só os idosos. E aí idoso já está dizendo, tá idoso, aí não tem mais força de fazer um roçado, de cuidar. E aí ele também já tem uma aposentadoria, ele vai se tacar o quê? No comércio, né? Comprar só aquilo, porque ele não tem mais condição de plantar, para ter o arroz, o feijão, e ele vai começar a consumir aquilo, né? E a gente sabe que tudo que vem do mercado tem conservante, né? Tem conservante e aquilo vai contribuir para quê?
as doenças do nosso organismo e da nossa saúde, né? Quando se fala no agrotóxico, quando começou essa campanha do combate ao agrotóxico, eu espalhava muito na comunidade, né? Muito, eu falava. Quando foi um dia, eu disse, olha, gente, eu participei de uma palestra onde o palestrante dizia assim, que o uso do agrotóxico, quando a pessoa trabalha muito com aquilo, homem principalmente, o homem vai se tornar impotente. E eu sou meio brincalhona, né? Eu disse, vocês já pensaram, se vocês continuarem borrifando veneno direto, quando o pingolinho de vocês não funcionar mais? Teve um homem, eu não sei quem foi o homem, foi que disse assim, eu não tô nem aí, dando pelo menos para eu mijar, tá de bom tamanho. Uma vez eu contei isso lá no sindicato, em 2015, que a doutora Lília Braga estava lá fazendo uma palestra, eu falei isso, deu risada, né? Então, você vê o pensamento do ser humano. Está dizendo o que pode acontecer, né? E a pessoa da age da ignorância da fala desse jeito. E quando que Deus defenda um dia chegar na pessoa, né? Que não puder nem mijar, porque a gente sabe que é um histórico muito grande do veneno, para quem usa veneno. E toda vez quando se fala nisso, eu sinto uma revolta muito grande, porque nós mulheres é que somos mais afetadas pelo agrotóxico. Isso que a Alciete falou, que as crianças estão nascendo tudo com má deformação. Essa semana mesmo a minha irmã esteve lá na minha casa, ali na Nova Esperança, e ela contando para mim, tu já viu uma coisa dessa? A madrinha do Matheus está grávida, foi bater uma ultrassom, e na ultrassom revelou que o estômago do neném é para fora. Gente, pelo amor de Deus, parece que fazem assim em mim. E o meu pensamento vai pro agrotóxico. Aí eu disse, mano, se ela é uma grande consumidora de peixe, o mercúrio está fazendo efeito já. Porque uma vez eu participei de uma palestra do Dr. Eric Gênero, acho que vocês sabem quem é, o neurologista de Santarém, né? E ele falava, eu não lembro de todos os peixes, mas eu sei que a pescada é um dos peixes que é onde se concentra também um número bem grande de mercúrio. E ele deu mais nome de 2 peixes que eu não lembro, né? Aí pessoal, inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos e aperta o sininho. A história de cada um, aniversário do grupo das mulheres, que sempre continua, tá? Continua, se levanta, que bota a cabeça a funcionar. É isso daí. Valeu.